E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formações Grandes Sagas e dessa vez a gente vai falar de Guerras Secretas, a maior saga da Marvel. A gente já falou da maior saga da DC, agora é a vez de Guerras Secretas. Todos os personagens, todas as mudanças por que passaram, todas as lutas, imperdível. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações. Mostra esse vídeo para quem você sabe que vai curtir, joga lá nos grupos de WhatsApp. Vamos lá? Começou! Guerras Secretas tem início em Marvel Super Hero Secret Wars 1, de 1984. Vários super-heróis haviam encontrado uma estranha estrutura no Central Park. Ao entrarem nela, eles foram teleportados para um mundo alienígena. Os heróis são Capitã Marvel, nessa época era Monica Rambeau, Capitão América, Tempestade, Senhor Fantástico, Vespa, Ciclope, Hulk, Professor X, Thor, Wolverine, Coisa, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Vampira, Mulher Hulk, Gavião Arqueiro, Tocha Humana, Colossus, Noturno e Lockheed, o dragãozinho de Kitty Pryde. Por algum motivo, o Magneto também foi teleportado junto dos heróis, mesmo sendo muitas vezes considerado um vilão. Uma entidade cósmica chamada Beyonder então diz que os transportou para esse planeta, chamado de Mundo Bélico, e que os desejos dos vencedores destas guerras secretas serão realizados. Vamos dar uma olhada melhor nos heróis e qual era a situação deles na época. Os Vingadores dessa época que foram transportados são Capitão América, Thor, Gavião Arqueiro, Capitã Marvel, Vespa e Mulher Hulk. Visão, Feiticeira Escarlate, Arpia e Star Fox também estavam com a equipe, mas não entraram na estrutura do Beyonder. Os X-Men teleportados foram Professor X, Ciclope, Tempestade, Wolverine, Colossus, Noturno, Vampira e Lockheed. Kitty Pryde não estava com a equipe quando encontraram o construto em Ship Meadow. Ela tinha ido investigar a Academia Massachusetts de Emma Frost. O professor tinha voltado a andar nessa época, mas foi teleportado em uma cadeira de rodas por algum motivo. Ciclope também não estava com a equipe, ele estava em lua de mel com a Madeline Pryor, mas mesmo assim foi parar no mundo do Beyonder também. Como? Tem que perguntar para o Jim Shooter, que escreveu a história, mas eu acho que a resposta dele seria porque sim. Tempestade estava com aquele visual moicano na época diferente aí da miniatura. E o Wolverine vestia seu traje marrom e a Vampira seu primeiro traje verde. Apenas 3 membros do Quarteto Fantástico entraram na estrutura do Beyonder. Senhor Fantástico, Coisa e Tocha Humana. Sue Richards, a Garota Invisível, não estava com a equipe no momento. Nessa época ela estava grávida do segundo filho. Não estava muito atuante na equipe. O Hulk tinha nessa época a inteligência do Bruce Banner, embora estivesse começando a perder o controle em alguns momentos. O Homem de Ferro não era membro dos Vingadores nessa época e nem era o Tony Stark. O Homem de Ferro que participou das Guerras Secretas era o James Rhodes. Ele assumiu a armadura do Homem de Ferro quando Tony teve problemas com álcool. E o Homem-Aranha tinha acabado de enfrentar o Duende Macabro e achava que o vilão tinha morrido. Logo depois ele encontrou o construto do Beyonder no Central Park. Mas ao mesmo tempo em que os heróis foram teleportados, vários vilões foram trazidos também para travar essa guerra. São eles Encantor, Ultron, Galactus, Homem Absorvente, Destruidor, Lagarto, Doutor Destino, Doutor Octopus, Kang, Homem Molecular, Batistaca, Ariete e Massa. Vamos dar uma olhada mais de perto nos vilões. Encantor é uma feiticeira asgardiana, inimiga do Thor. Ultron é vilão dos Vingadores e um androide implacável. Galactus, que não é um vilão, é uma entidade cósmica, o devorador de mundos. O que ele está fazendo no meio desses vilões? Tem que perguntar para o Jim Shooter também, mas já sabe qual vai ser a resposta, né? Se fosse colocar na escala, só ia caber a bota do Galactus aí na tela. Por isso a gente reduziu o tamanho, para vocês conseguirem ver a miniatura inteira. Homem absorvente, com o poder de absorver as características físicas de qualquer coisa que tocar, inimigo do Thor e dos Vingadores. A Gangue da Demolição, formada por Destruidor, Ariete, Batistaca e Massa, vilões superpoderosos inimigos também do Thor e dos Vingadores. Lagarto, vilão do Homem-Aranha. Na forma de lagarto, o Dr. Kurt Connors ficava quase irracional e selvagem. Doutor Destino, arqui-inimigo do Quarteto Fantástico.
O curioso é que nessa época o corpo do Destino havia sido destruído e ele tinha transferido sua mente para o corpo de um homem que assistia ao seu confronto com Tyros, o Indomável. Depois foi explicado que o Destino que participa de guerras secretas foi retirado de outro momento no tempo. Dr. Octopus, um dos maiores inimigos do Homem-Aranha. Kang, viajante do tempo inimigo dos Vingadores. E o Homem Molecular, um dos vilões mais poderosos da Marvel, capaz de alterar a estrutura molecular da matéria. Ultron ataca os outros vilões, já que a sua diretriz é destruir toda a vida humana. Ele tenta atacar Galactus, mas o Devorador de Mundos suga toda a energia do robô e o desativa. Em seguida, Galactus decide encontrar o Beyonder para que ele dê um fim à sua fome insaciável por planetas habitados. Destino o segue, mas os dois são rechaçados pelo Beyonder. Destino então se oferece para liderar os vilões, não para vencer os heróis, mas para entender o poder do Beyonder. Os outros não aceitam, querem partir para a briga logo com os heróis e ganhar o prêmio do Beyonder. Destino então parte para encontrar Reed Richards, mas Kang acha que Doom vai trair os vilões e o acerta com um raio, destruindo a sua nave. Os heróis se estranham com o Magneto, que decide ir embora e seguir sozinho. Então o Capitão América vê que uma nave foi abatida. Os heróis vão até ela e encontram Destino. O vilão tenta falar com Richards, mas é hostilizado por alguns dos heróis. De repente, os vilões surgem, prontos para atacar os heróis e vencer a guerra. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 2 tem início o primeiro grande confronto. Após uma árdua batalha, os vilões são derrotados e alguns são aprisionados. Destino foge. Ele tenta falar com Galactus, mas o gigante não responde. Então Doom cogita reativar Ultron. Os heróis encontram uma fortaleza para servir de base e o Capitão América é eleito o líder do grupo. Magneto encontra outra edificação e fica sozinho planejando. Homem Absorvente, Dr. Octopus, Destruidor e Homem Molecular, os vilões que não foram presos pelos heróis, atacam Destino, mas então veem que Victor reativou Ultron, que virou uma espécie de guarda-costas. Vendo que não são páreo para o robô, os 4 vilões decidem se unir a Destino. Magneto invade a base dos heróis e é confrontado por eles. Na cena estão Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Coisa, Vespa, Senhor Fantástico, Tocha Humana, Gavião Arqueiro e Mulher Hulk. Magneto captura Vespa e foge com ela. Enquanto a persegue, o Coisa de repente assume a forma humana de Ben Grimm e não entende o porquê. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 3, Magneto leva a Vespa para sua base. Após uma discussão, os dois acabam se envolvendo ali e trocam uns beijos. Na base dos heróis, o Homem-Aranha ouve escondido uma reunião dos X-Men. Eles se julgam deslocados no grupo dos heróis e decidem se unir a Magneto. O Aranha acha que isso é uma traição dos mutantes e os ataca. Ele tenta contar para o Senhor Fantástico o que os X-Men pretendem fazer, mas o Professor Xavier faz Peter esquecer tudo. Destino descobre que uma parte da cidade de Denver faz parte do mundo bélico criado pelo Beyonder. Ele pega 2 habitantes da cidade e dá a elas superpoderes, transformando-as nas vilãs Titânia e Vulcana. Thor libera Encantor, que estava aprisionada no QG dos heróis. Os 2 Asgardianos decidem ir para um lugar privado para conversar. Os vilões libertos, Doutor Destino, Titânia, Homem Absorvente, Ultron, Dr. Octopus, Destruidor e Vulcana atacam a base dos heróis para libertar Kang, Batistaca, Ariete e Massa. Heróis presentes no combate: Tocha Humana, Coisa, Senhor Fantástico, Mulher Hulk, Capitã Marvel, Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk e Capitão América. Os vilões levam a melhor dessa vez e conseguem libertar seus companheiros. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 4, os vilões explodem o QG dos heróis, mas quando procuram os corpos dos heróis nos escombros, Destino, Kang, Ultron, Dr. Octopus, Titânia, Homem Absorvente, Destruidor, Massa, Homem Molecular e Ariete não os encontram. Eles veem que os heróis fugiram. Owen então usa o seu poder para jogar uma montanha gigantesca sobre os heróis. Thor e Encantor estão se entendendo quando sentem o tremor de terra causado pela queda da montanha. Eles se teleportam para o local, mas Thor então se vê cercado pelos vilões.
Kang, Homem Absorvente, Titânia, Encantor, Destruidor, Dr. Octopus, Dr. Destino, Ultron, Massa, Homem Molecular, Vulcana e Batistaca. Um raio de Ultron aparentemente desintegra o Thor. Em seguida, Destino diz que não se esqueceu de que Kang tentou matá-lo e ordena a Ultron que o desintegre também. Os X-Men, Xavier, Ciclope, Tempestade, Wolverine, Colossus, Noturno, Vampira e Lockheed chegam à base de Magneto e propõem a ele uma aliança. A Vespa revela que só fingiu estar interessada no Magneto para descobrir os planos dele e foge numa nave. Os heróis soterrados pela montanha, Gavião Arqueiro, Senhor Fantástico, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Tocha Humana, Homem-Aranha, Mulher Hulk, Coisa, Capitão América e Hulk sobreviveram. O gigante Esmeralda segurou todo o peso da montanha nas costas. Usando partes da armadura do Homem de Ferro, das flechas tecnológicas do Gavião e os disparadores de teia do Aranha, Reed Richards consegue amplificar o raio repulsor da armadura de Rhodes e liberta todos. Thor então reencontra seus amigos. A capitã sonda os arredores e descobre um vilarejo habitado por um povo alienígena. Os heróis então vão até lá pedir auxílio para curar os seus feridos. Uma garota habitante da vila chamada Zagi tem o poder de curar as pessoas. Ela ajuda a Mulher Hulk e o Tocha Humana. Johnny fica vidrado na moça, mas de repente, Galactus começa a se mover novamente. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 5, Galactus convoca sua nave, aquela que tem o formato de símbolo do infinito. Os heróis que estão no vilarejo de Zagi presenciam tudo. Johnny e Zagi se apaixonam e se beijam. Os X-Men e Magneto também veem a enorme nave de Galactus nos céus. O Homem Molecular e Vulcana também começam a se conhecer melhor e se interessar um pelo outro, mas Homem Absorvente, Destruidor, Batistaca, Massa e Ariete começam a provocá-los. Só que Owen é extremamente poderoso. Ele humilha Batistaca com seus poderes, enfiando sua cara na lama. Os outros dão aquela arregada e pedem desculpas a Owen. Também está na cena a Titânia. Todos também presenciam a chegada da enorme nave do Galactus. Encantor tenta seduzir Destino, mas ele não cede a seus encantos. Os heróis acreditam que Galactus tentará devorar o mundo bélico. Reed tenta se comunicar com Galactus, mas a entidade envia contra os heróis um androide guerreiro. Como se desgraça pouca não fosse bobagem, os vilões atacam de novo. Titânia, Homem Absorvente, Dr. Octopus, Ultron, Batistaca, Massa e Ariete. Mas os X-Men e Magneto chegam para ajudar. Colossus é gravemente ferido no confronto, mas os vilões acabam fugindo. Os X-Men também fogem e acabam deixando Piotr para trás. Zagi usa os seus poderes para curar Colossus. Ele também se interessa pela moça, mas vê que ela está com o Tocha. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 6, a Vespa, sem saber dirigir direito a nave em que fugiu, acaba batendo e seguindo a pé. Ela então encontra o Lagarto, que tinha fugido e agora andava pelo mundo bélico sozinho. Destino consegue recriar o Garra Sônica, que havia sido transformado em energia pura em um confronto anterior com a Cristal. Claw, que tinha ficado meio ensandecido, passa a seguir Doom. Destino envia o Homem Absorvente, Dr. Octopus, Titânia e Homem Molecular para uma planície vulcânica para tentar estragar os planos de Galactus de devorar o planeta. Xavier consegue sondar mentalmente as intenções dos vilões e envia Wolverine, Ciclope e Vampira para investigar. Tempestade fica pé da vida porque o professor está minando sua autoridade como líder da equipe. O trio de X-Men entra em combate com os vilões. Wolverine fere o Homem Molecular gravemente com as suas garras e os vilões resolvem se retirar. A Vespa está tentando se comunicar com o Lagarto quando é mortalmente ferida por um raio disparado pela gangue da Demolição. O Lagarto fica raivoso porque tinha percebido as boas intenções de Janet, mas também é capturado pelos vilões. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 7 surge uma nova Mulher-Aranha. Ela também foi trazida ao mundo bélico junto com a parte de Denver que foi usada para criar o planeta. Ela se une aos heróis presentes: Capitão América, Tocha Humana, Thor, Coisa, Senhor Fantástico, Gavião Arqueiro, Hulk, Mulher Hulk, Homem de Ferro e Homem-Aranha. De repente, a gangue da Demolição chega e joga o corpo moribundo da Vespa para os heróis.
Zage tenta curá-la, mas dá a entender que ela está além de qualquer ajuda. A Vespa está morta. Vulcana fica desesperada ao ver que o Homem Molecular foi mortalmente ferido por Wolverine. Os vilões, Homem Absorvente, Titânia e Dr. Octopus decidem ir à forra com os X-Men. Logan decepa o braço de Creel, que estava transformado em rocha, mas depois recebe uma rajada mortal de Vulcana. Os vilões se retiram. No QG dos vilões, o Homem Absorvente consegue conectar seu braço cortado de volta ao seu corpo. A Mulher Hulk decide invadir a base dos vilões sozinha para vingar a morte da Vespa, mas é atacada por vários pesos pesados. Creel, Titânia, Destruidor, Octopus, Batistaca e Massa. Jen leva uma surra brutal, mesmo para alguém tão forte quanto ela. Xavier faz um acordo com o Capitão América. Os X-Men ficam vigiando Galactus enquanto o resto dos heróis parte para resgatar a Mulher Hulk. Steve então reúne seu grupo e decide partir para cima dos vilões com tudo. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 8, o grupo do Capitão invade a base dos vilões e enfrenta o Destruidor, Octopus, Homem Absorvente, Encantor, Titânia, Lagarto, Garra Sônica, Ultron, Ariete, Batistaca, Vulcana e Homem Molecular. Destino havia sido rechaçado de novo pelo Beyonder e estava muito abalado. Os heróis derrotam os vilões, os aprisionam e resgatam a Mulher Hulk, que estava gravemente ferida. Zage usa seus poderes além de seus limites e consegue curar a Vespa, mas o esforço é tremendo. A curandeira fica às portas da morte. Colossus, que estava apaixonado pela moça, fica desesperado. A roupa do Homem-Aranha fica muito rasgada após o combate com os vilões. Hulk e Thor dizem a ele que há um equipamento na base que consegue recriar os uniformes. Peter acha que encontrou tal equipamento. Uma esfera negra parece tomar todo o seu corpo e cria para ele o que parece ser um novo uniforme, todo negro. Então Xavier avisa os heróis que Galactus começou a devorar o mundo bélico. Estão na cena Capitão América, Reed Richards, Hulk e Thor. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 9 de 1985, os X-Men tentam deter Galactus. Colossus também decide ir para a batalha, mesmo com a sua amada Zage doente. Os outros heróis também vão lá para ajudar. Reed consegue conversar com Galactus. Ao voltar, ele decide não impedir Galactus, apenas deixá-lo fazer o que deve fazer. Reed, Ben e Johnny então decidem não enfrentar mais Galactus. Mas o resto dos heróis decide lutar, e os X-Men se unem aos Vingadores e o Aranha. Reed acaba mudando de ideia, e ele, o Coisa e o Tocha também se unem aos heróis. Mas Destino tem outros planos. Ele resolve usar o corpo de som sólido do Garra Sônica para absorver o poder de Galactus e se tornar poderoso o suficiente para enfrentar o Beyonder. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 10, Destino consegue seu objetivo e recebe o poder de Galactus. A Capitã Marvel, que espiava secretamente Doom, é transformada em uma estátua de luz pelo vilão. Destino então decide enfrentar o Beyonder cara a cara. O confronto quase o mata, mas Doom aparentemente vence e se torna a criatura mais poderosa de toda a existência. Em Marvel Super Heroes Secret Wars 11, Destino se revela aos heróis. Ele usou seu poder para reparar as cicatrizes do seu rosto e diz que a guerra acabou. Os heróis ficam com a pulga atrás da orelha, mas decidem retornar para sua base. Os vilões também vão embora, agora sob as ordens do Homem Molecular. Eles vão para a casa da Vulcana, em Denver. Owen então usa o seu poder para erguer essa parte da cidade e levá-la de volta para a Terra. Zage consegue se recuperar e Colossus declara seu amor por ela. Destino convoca os heróis para ir até a sua torre. Ele ressuscita Kang e o envia de volta para a Terra. Depois diz que agora é um deus e não deseja ferir ninguém. Seu poder é absoluto. O Capitão América não se convence das boas intenções de Destino e tem uma conversa com ele. O Capitão reúne os heróis e Magneto e diz que, na opinião dele, há algo por trás da aparente benevolência de Destino. Steve diz que o primeiro ato de Doom foi reparar o próprio rosto, algo que não parece atitude de alguém que está além das questões materiais. Ele sugere que todos os heróis se unam contra Destino, mas só se todos estiverem de acordo. Um a um, todos os heróis vão concordando em lutar. Quando o último, Colossus, diz sim, uma explosão terrível atinge a sala de reunião e aparentemente mata todos os heróis.
Finalmente, em Marvel Super Heroes Secret Wars 12, o final da saga. Todos os heróis estão mortos. O escudo do Capitão foi destruído. Zage e seu povo veem a explosão de longe. Destino diz à Garra Sônica que matou os heróis. A caminho da Terra, na cidade de Denver, Encantor decide usar a força vital de Vulcana para se teleportar para Asgard e avisar seu povo da ameaça do Beyonder e Destino. Isso mataria Marsha. Lagarto conta para o Homem Molecular sobre os planos de Encantor. Ela começa a se teleportar para fugir da ira de Owen, mas o Lagarto pula em cima dela bem na hora. Os dois então são teleportados de volta ao mundo bélico. O Lagarto fere o rosto de Amora e ela, em resposta, aparentemente carboniza Connors. Ela usa a força vital dele para se teleportar para Asgard. Garra Sônica começa a plantar dúvidas em Destino sobre a morte dos heróis. E se o Colossus ainda não estivesse morto e Zage o tivesse salvado? E se eles tivessem conseguido levar todos para câmaras de recuperação? Destino diz que isso é um absurdo, que a chance de acontecer era quase nula. Mas, de repente, o martelo de Thor invade a base de Destino. Os heróis estão vivos. Destino envia várias criaturas monstruosas contra eles. O capitão chega até Destino. Doom pulveriza Steve, mas ele ressurge. O Beyonder ainda estava vivo, estava controlando o Garra Sônica. Ele reclama o seu poder de volta. Doom é trazido de volta à sua aparência original e ele e Claw são transportados pelo Beyonder de volta à Terra. As guerras secretas chegam ao fim. Infelizmente, em seu esforço para curar todos os heróis, Zage não resistiu e morreu. Colossus fica desamparado. O Aranha percebe que só a sua roupa parece ter vida própria. As outras criadas para outros heróis são trajes comuns. Ele fica desconfiado. Lockheed consegue uma namorada no mundo bélico, uma dragonesa que vivia no planeta. O capitão consegue, com sua força de vontade e aparentemente utilizando os resquícios de poder do Beyonder que pairavam no ar, reconstruir seu escudo. Achou forçado? Fala com Jim Shooter. O Lagarto, na verdade, não morreu. A rajada de Encantor o transformou definitivamente, mas não para sempre, sabe como é nos quadrinhos, né? Em Curt Connors. Reed então descobre uma forma de enviar os heróis de volta para a Terra. O primeiro grupo a retornar é formado pelo Homem-Aranha, Curt Connors, Mulher-Aranha, Hulk e Magneto. Em seguida vão os X-Men, embora o Colossus quase não tenha vindo junto por estar muito deprimido. Na hora que foram se teleportar, a dragonesa namorada do Lockheed acabou entrando junto e foi para a Terra com os mutantes. Isso traria problemas para os X-Men na sua revista própria. Eles apareceriam no Japão ao invés de em Nova York, e a dragonesa ficaria gigante e começaria a destruir Tóquio. Mas os X-Men conseguiriam detê-la. Ben então anuncia que não vai voltar para a Terra, vai ficar mais um pouco no mundo do Beyonder porque consegue voltar a assumir sua forma humana. A mulher Hulk é convidada a tomar o lugar do Coisa na equipe, e aceita. Ela deixa, portanto, os Vingadores, que vão embora em seguida com o Homem de Ferro. Então é a vez de Reed, Jennifer e Johnny. Fica só o Ben lá no mundo bélico, em sua forma humana. Ele viveria várias aventuras ali, até retornar para a Terra, um bom tempo depois. Parou. Assim termina a Guerras Secretas. Eu achei que talvez tivesse que fazer 2 partes esse vídeo, mas não deu para fazer tudo numa só. Curtiu alguma das miniaturas que você viu nesse vídeo, ou que você está vendo aqui atrás? Quer comprar? Tem várias na Amazon com preços ótimos, dá uma olhada lá. Se você quiser alguma, pede para mim que eu te mando o link, você dá uma ajuda aqui pro canal. E se você não quiser pagar nem frete, testa por 30 dias o Amazon Prime. Você vai ter acesso a todos os filmes e séries do Prime e ainda não paga frete num monte de produtos. Pessoal, essa semana, como sempre, tem live do Zona de Distorção lá no canal Nerd Fusão, comigo, André e Moisés, trocando uma ideia sobre cultura pop. Não perde, vai lá, conversa com a gente ao vivo. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem assistindo a HQ X-Men parte 3, parte final dessa história do Chris Claremont com Paul Smith. O Ciclope já sabe quem está por trás da volta da Fênix Negra. E agora? É o acerto de contas. Depois, tudo o que você precisa saber, Cards, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Liga da Justiça Snyder Cut, e depois, no próximo Formações Grandes Sagas,
eu coloquei uma enquete para a galera votar para escolher entre duas sagas muito legais: Odisseia Cósmica da DC e Torneio de Campeões da Marvel. Com 56% dos votos ganhou Odisseia Cósmica. Então no próximo a gente vai ver essa história muito legal do Jim Starlin no formato formações. Todos os heróis que apareceram, como a trama foi se desenvolvendo, a luta ali de heróis e vilões contra a entidade antivida. Até lá!